Oi pessoal, eu sou a Vadak e esse é o Assistindo Doramas. O dorama que eu vou falar pra vocês, na verdade, são 3 doramas. Eu estou falando da série, vou chamar de série, Answer Me, que nós tivemos as versões 97, 94 e 90 e 88. Bom, por que eu resolvi fazer o vídeo falando do Answer Me e falando dos 3? Eu assisti primeiro em 97, logo no período assim que eu comecei a entrar no mundo dos doramas. Quando eu assisti na época, eu achei um dorama muito bacana, muito divertido. Isso porque logo em seguida eu vou contar a história do Answer Me 97, porque ele era um dorama diferente da época que eu estava assistindo. Ele foi meu terceiro, quarto dorama na época, enfim. Ele fez um sucesso lá na Coreia, na época da sua exibição, e aí eles fizeram as outras versões. Dito isso, resolvi juntar os 3, porque eu acho que fica muito mais fácil explicar do que ficar falando sobre cada um deles individualmente. Ia ser 3 vídeos falando deles, se eles são, no caso, na minha opinião, são a série. Se o elenco se repete nos 3, não com exceção do casal, dos pais, que eu vou colocar a foto, o nome deles, né? Que eles aparecem em todos os Answer Me. Sobre a parte de direção, roteirista, eu acredito que se manteve quase a mesma nos 3. Então eu vou começar com o Answer Me 97. Ele foi o primeiro, vou colocar o ano, o período de exibição, né? E quantos episódios teve. Foram 16 episódios, mas ele teve muito pouco duração, né? Era em média meia hora, então era um dorama assim muito rapidinho, nem parecia um dorama assim em termos de duração, né? Como a gente costuma ver. Ele teve... E ele era muito engraçado, o dorama, ele era muito divertido, eu gostei muito. A história do Answer Me 97 mostra isso, mostra os dias atuais, que era no caso na época 2013, os jovens se reencontrando, 5 amigos se reencontrando, para aquela reunião de 15 anos, 16 anos, de turma do colégio, que a gente costuma ver, né, nos colégios. Enfim, a gente faz essa reunião de turma, de escola, de faculdade. Quando eles se encontram, logo no primeiro episódio, né, eles estão lá se reunindo. Nós temos a nossa protagonista, temos o protagonista, temos os seus amigos, né. Eles dizem assim, de nós 5, eu vou colocar a foto deles, porque é muito legal colocar a foto deles para vocês verem os atores, né. 2 deles iam se casar. Depois, logo durante o período que a gente está assistindo a série, a gente descobre sim quem é que vai se casar, e depois a protagonista fala que ela se casou sim, mas o marido dela tá entre aquelas pessoas que estão na festa. E aí nesse paralelo a gente fica acompanhando o passado, 97, e o presente, que é 2013, 2012, né? A gente vai tentando descobrir quem é primeiro o casal que ia se casar e depois com quem a protagonista se casou. A nossa protagonista, ela é uma adolescente extremamente imatura e meio lentinha, assim, não muito inteligente, que ela é fã fervorosa de um grupo de K-pop da época, que era muito mais conhecido na época, era eu acho que era Hot, não me lembro agora qual é o nome, não me recordo, mas quando eu vi a primeira vez eu não entendia muito esse amor por ela. Quando eu fui rever, né, 1997, eu já tinha entrado mais nesse mundo do K-pop, então eu consegui ver assim que ela é bem extrema, ela é bem fanática, e que eu não sou tanto, mas eu entendi assim algumas coisas dela, e ela mostra bem essa versão assim, de fã fervorosa, fanática, né, meio louca, aquela que fica seguindo até sabe onde
o seu favorito mora, né? Ela é bem assim, escreve fanfics, e imagina escrever fanfic na internet de escada, gente, e gravar em disquete, isso era muito legal. O protagonista, logo que eu assisti, eu achava que ele era irmão dela por causa do relacionamento entre os dois. Na verdade, eles são amigos de infância, mas como eles têm só um irmão, né, o irmão mais velho, que trabalha como professor na escola, e com exceção dela, ninguém sabe, eles moram sozinhos, mas eles são grandes amigos os pais, né, eram grandes amigos dos pais da menina. Então ele vive, toma café lá, eles conversam. O relacionamento deles, assim, é muito mais, assim, de irmãos, pelo menos segundo ela, do que, né, amigos de infância, aquela coisa. E aí depois nós temos os nossos outros integrantes do grupo, né, que depois eu vou falar um pouquinho mais dele. Eu falei logo, agora eu vou falar do elenco em si. Ah, tá, antes de dizer, claro, né, eu já estava partindo para o final, não. O que tem, assim, de interessante? Além de mostrar as aventuras de como é que era 1997 e alguns anos posteriores, né, pra gente se lembrar da internet de escada, do disquete, enfim, de outras coisas, assim, muito divertidas que tinha na época, principalmente grupos de K-pop que a gente não conhece, que alguns ainda existem, outros nunca, né, acabaram já. A história também tinha que o protagonista, ele não vê a protagonista como apenas uma amiga ou então uma irmã, ele se apaixona por ela. É interessante isso porque na época eu vi poucos protagonistas se apaixonarem primeiro por ela. Geralmente é a moça que se apaixona por ele. Depois, claro, vi outros doramas que seguem mais ou menos essa linha. Mas na época, pra mim, tinha sido meio que inédito. Então ele é novo, tem 17, 18 anos e ele se apaixona por ela, mas ela não quer nem saber. Ela acha que, enfim, ela não enxerga ele e ele fica sofrendo. Logo depois, assim, quando vai passando os anos, claro, como eu disse, ele tem um irmão mais velho, ela acaba se envolvendo com o irmão mais velho. E por causa de algumas situações, o rapaz acaba meio que desistindo. Então, um triângulo amoroso, aí tá, com quem ela casou, né? Será que ela casou com o nosso protagonista ou ela casou com o irmão dele? A gente vai acompanhando porque o dorama ele é muito divertido, ele é muito engraçado e vai mostrando essas aventuras desses jovens. Depois, assim, então, agora sim eu posso falar um pouco do elenco, né? Eu falei no vídeo do Untouchable, se vocês estão acompanhando ou assistindo doramas, que tinha a atriz Eunjin, eu chamo ela de Eunjin, eu nem sei se a pronúncia está certa. Vou colocar a foto dela. Ela é do grupo A-Pink, eu já mencionei isso. E esse foi um dos seus primeiros doramas. Ela tá muito, muito bem. Na época ela tinha 19 anos. E como eu disse, é 2012. Ela tem agora 24, 25 anos. Foi o primeiro papel dela. E ela faz assim a versão não. Ela faz a personagem mais nova e depois mais velha, perto dos 30 anos. Fica meio assim, mas vamos deixar de lado porque acontece muito isso. E eu já vi idols, ou melhor, atores com 30 anos que nem parece que tem 30. Então isso não quer dizer nada. Eu gosto muito dela, o papel dela é muito divertido. Esse foi um dos 3 doramas que eu vi com ela. E como eu disse, eu gosto muito da voz dela no grupo. Gosto muito dela. O nosso protagonista, esse ator, ele é muito bom. Esse também foi um dos seus primeiros doramas, assim, como protagonista. Ele tinha feito, participou do Love and Rain, que foi sim seu primeiro dorama. Love and Rain, gente, eu super recomendo, é um dorama muito bonito, fofo, de colocar a mão no peito, e ele participa do dorama. Colocar a foto, né, o nome direitinho. Eu adoro esse ator, gente, ele é muito bom. Ele fez Hello Monster, que ele faz o protagonista, e eu adoro ele. Ele fez esse dorama, que foi o primeiro dorama que eu vi com ele. Ele fez um dos últimos doramas que ele tinha feito até então, foi Shopping King Louie, que eu adoro esse dorama, que é um dorama muito engraçado e eu super recomendo.
Agora, recentemente, ele tá fazendo o dorama The Smile Has Left in Your Eyes. Esse dorama é só assistir os 2 primeiros episódios no momento e é muito tenso e ele tá muito, muito bem. E parece que esse dorama vai ser muito bom. Fazia tempo que ele tinha sumido, ele voltou recentemente e esse dorama tá em exibição. Nós também temos o Roya, não sei se eu estou pronunciando certo, colocar a foto. Ele faz o personagem que é amigo dos protagonistas e ele tem uma paixão por um deles, não vou dizer quem é. Ele é muito querido, também foi um dos seus primeiros. O primeiro papel dele foi nesse aí. Depois ele tem uma carreira boa, né? Assim, ele atua bem, já fez papéis diferentes. Atualmente ele tá no Devilish Joy, que é um papel muito divertido, muito fofo. E ele também é idol. Ele fazia parte do grupo Infinity. Eu não cheguei a conhecer ele na versão, a versão com ele, eu conheço esse grupo um pouquinho, mas eu nunca vi ele no grupo porque ele saiu no ano passado, em 2017, mas ele tá numa carreira só. O cara canta muito bem, dança muito bem e atua muito bem, gosto muito dele. Como eu já mencionei, né, nós temos os pais da protagonista, que eles vão aparecer ao longo dos outros Ensemi. Eles aparecem no... Eles têm o mesmo nome dos atores, né, principais, na vida real, se eu não me engano. E a química dos dois é tão boa que né, enfim, chamaram eles para todos os Ensemi, sempre fazendo o papel dos pais da protagonista, nunca do protagonista. Eles são muito bons, né, e a química deles é maravilhosa, né? Então, Ensemi 97 deu aquele sucesso, principalmente por causa da história, como eu disse para vocês, quem era que ia se casar depois, com quem a protagonista se casou. A gente ficou acompanhando tudo e ele foi um dorama assim bem diferente na época, pelo menos os que eu vi até o momento. Gostaram tanto da fórmula que eles resolveram fazer uma espécie de continuação, sem ser necessariamente continuação. Eu estou falando do Ensemi 94. Também vou colocar a foto e o período de exibição. Ele foi exibido quase um ano depois acredito que depois que terminou o Ensemi 97 já começaram a filmar esse. Mais uma vez temos os pais, né? Os atores que fizeram os pais da protagonista estão aí. Dessa vez eles são donos de uma pensão. E nessa pensão, em vez de termos estudantes, né? Os jovens principais serem estudantes, eles do ensino médio, eles são estudantes universitários. Então lá nós conhecemos a nossa protagonista, que ela é muito divertida. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, em 97 e 94, eles falam com um sotaque diferente. Não é o sotaque, na época eu não sabia, mas é como se fosse alguém do Rio Grande do Sul que fosse, não, alguém de São Paulo que fosse morar no Rio Grande do Sul, então alguma pessoa da cidade grande morar no interior. A gente vê bem isso, sabe, nesse dorama. Quanto mais você assiste o dorama, mais você percebe que eles estão falando com sotaque, né, ou uma forma mais regional. E nesse também nós temos isso. Nós temos a nossa protagonista, ela também não é tão inteligente assim, ela gosta de um jogador de um esporte, mas ela não é tão fanática não quanto a outra do Ensemi 97. Então ela é mais, né, ela é fanática, mas não é tanto. Nós estamos de novo em 2013 dessa vez, né? E a nossa protagonista, ela está se reunindo com seus amigos, né? E a gente também tem que descobrir com quem ela se casou. Dessa vez as tramas já começam nesse estilo, já no início. Primeiro a gente vai conhecendo todos os personagens que vão naquela pensão. Então nós temos um outro morador da casa, que eu achava que era irmão da protagonista e na verdade não é, um amigo dela, mas o relacionamento dos dois é como se fosse cão e gato. Eles brigam como se fossem irmãos. Depois a gente vai descobrindo que eles não são irmãos mesmo. Nós temos depois um deles que parece ser, que é um dos mais novos do grupo, mas ele parece ser
ter 30 anos. Então sempre chamam ele de senhor e ele fica furioso. Porque, abre parênteses, o ator que faz, na verdade, tem 30 anos, né, gente? Então, por isso que eles falam. É muito engraçado isso. Nós temos também uma outra menina muito tímida, né? E temos um outro menino que ele gosta muito da namorada dele, mas ele é meio que conquistador. Temos depois, futuramente, entra um menino muito tímido, né? E entrou um rapaz que joga beisebol. Então todos eles vêm de lugares ou cidades diferentes, né? E aí naquela casa a pensão é para ela ser um segundo lar para eles. E é isso que o dorama vai mostrando pra gente, que as aventuras deles, né? As diversas situações, enfim. A nossa protagonista, depois, em primeiro lugar, quando a gente fica sabendo, né, que ela pode ter se casado com alguém daqueles meninos, e aí que começa assim a surgir os vários pretendentes, que são os próprios moradores da pensão. Claro que depois, ao longo do tempo, a gente vai afinalando para duas pessoas possíveis que ela pode ter se casado. O dorama, ele é muito divertido, ele acaba seguindo a fórmula do 97, mas ele tem momentos muito bacanas. Ele teve 21 episódios, eu achei que não foi tão necessário ter 21 episódios. Teve um momento assim que eu não aguentava mais, assim, porque podia ter sido mais curto, mas ele era divertido e era muito bom. E o elenco também, as situações, né? Enfim, cada um deles a gente se mata de rir. Ele é tão divertido quanto o 97, né? Em termos de atuação. Agora eu vou falar do elenco, né? Nós vamos falar da nossa protagonista. Agora, colocar a fotinho. Gente, eu adoro ela. Eu acho ela uma das atrizes mais bonitas e fofas, e eu adoro os olhos dela, adoro a atuação dela. Tem gente que não gosta muito dela por causa do Arang, eu não sei pronunciar o nome, vou colocar a foto, porque diziam que nesse dorama ela chorava muito, não gostaram muito dela, da química dela com o ator principal daquele dorama. Eu gostei dela, foi o primeiro dorama que eu vi com ela, gostei, né? E aí depois eu assisti ela nesse Answer Me, 94. Depois eu vi ela em Black e... Black eu não... Na verdade eu vi ela em Sim Black, né? Ela tá muito bem em Black. É o Black em si que eu não gosto tanto. E aí ela fez agora, terminou recentemente o Miss eu não sei pronunciar, gente, desculpa. Esse dorama, gente, ele é muito bom. Ela tá muito bem, faz a protagonista. Mas eu me apaixonei por ela foi no Answer Me 94, porque eu fui assistir, onde eu acompanhei o dorama, fui assistir os bastidores do dorama, e ela, a caracterização dela tá muito boa, e a interpretação dela, eu chego até a me emocionar porque ela tava muito bem. E o vídeo que eu vi, ela contando que ela queria se libertar de uma outra personagem e tinha receio de não conseguir. E aí então em 94 ela tá muito bem, ela recebeu bastante elogios, né, por esse dorama. Bom, nós temos também o protagonista. Eu nunca vi nenhum outro dorama com ele. Até o momento, esse foi o dorama que eu vi ele. Ele era chamado de lixo no dorama. E é muito legal. Eu gosto muito dele. E ele é meio trapalhão, tudo. Ele não é um dos atores assim mais bonitos, mas ele era muito charmoso. Eu gostei muito dele no dorama. Eu achei ele muito divertido. Depois disso, nós temos um outro idol, né? O Barrow, eu não sei se eu tô pronunciando certo, do grupo B1A4. Colocar a foto, né? E também a foto do grupo. Esse foi um dos seus primeiros doramas. O primeiro dorama que eu assisti com ele foi Angry Man. E ele faz um papel totalmente oposto desse. Então ele atua muito bem. E no ano passado ele fez o Mel Hall, que eu já falei também, um dorama decepção.
Ele tá muito bem, como eu disse, ele é um idol que ele atua bastante bem. Então, no Mayhem Hall, eu confesso que eu achei que ele era mais velho, porque eu não sabia que ele era o mesmo cara do Answer Me 94. Pra mim, no Mayhem Hall, ele parece muito mais velho do que ele é. Ele não é tão velho, ele é novo ainda. E ele atua bastante bem. E nós temos também a outra parte do triângulo até o momento, colocar a fotinho pra vocês. É um ator muito bom. Esse foi um dos primeiros dramas que eu vi com ele, mas eu vi num seriado, Busted, ou então Jogo do Detetive, que tem disponível, se eu não me engano, no Netflix, que é um seriado tipo programa reality show, mas assim da linha detetive, que é muito bom. E ele é um dos protagonistas, ele é um dos participantes, e ele tá muito bem. Então eu só vi ele basicamente nesses papéis, assim, não vi ele muito em outros doramas, né? O 94 em relação ao 97, comparando os dois, o 97 é melhor. O 94 ele é muito extenso, mas vale muito a pena. É bom tu ver essa coisa de como é que é 94, né? Uma coisa que é muito interessante é que em certo momento, quando chegamos em 97 no 94, nós vemos os protagonistas, os atores principais, né, de 97 fazendo uma participação especial hilária, que o lixo, né, o personagem lixo encontra eles e eles são super mal educados com eles. É muito divertida a participação deles, é bom rever e matar a saudade deles. Depois, quando tá lá terminando, há aquele reencontro. De novo, mais uma vez, né? Dessa vez são a protagonista se encontrando com a outra protagonista em 2013, né? E aí a gente vê, muito interessante, o pai que interpreta o pai, o pai, o ator que faz o pai, é o mesmo. Então, ambos até tinham a mesma carreira, só que em níveis diferentes. Tipo, eles eram treinador de jogos de basquete, de basquete não, de beisebol, se eu não me engano. Acho que os dois tinham o mesmo, né, eram técnicos, enfim. É muito divertido ver essa coisa quando eles, uma filha vê o outro pai e diz assim, o senhor parece meu pai. Então, assim, esse é o 1994 também, ele é bem divertido.